eu quero falar com vocês sobre o som claro da trombeta. Nós temos falado esse ano sobre a importância de a gente ouvir a trombeta de Deus. E queridos, nós estamos vindo de um jejum de 7 dias, nós estamos vindo de um momento onde nós estávamos tão sensíveis à voz de Deus. Nós estamos vindo de um lugar onde nós queremos uma direção para onde o Senhor vai nos levar. Hoje, quando a Bruna cantou nos 3 cultos e nos 2 cultos da manhã, ela usou uma frase dizendo assim: Deus nos conduz ao deserto para falar ao nosso coração no meio da dor, no meio do deserto, e Ele fala com a gente com carinho. E por isso nós cantamos: Senhor, no deserto me atraiu, e nesse silêncio o Senhor falou conosco. E aí a gente pode dizer: ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. Irmãos, existe uma guerra silenciosa. Existe um mundo que rouba o nosso ouvido. Existe uma guerra silenciosa que não é no campo de batalha, mas é dentro do homem. É na alma do homem. E essa guerra é pela nossa atenção. Essa guerra, meus irmãos, é quando um ruído nunca para. A gente está agitado com as notificações do WhatsApp, a gente está agitado com as notificações do Instagram, porque a rede social voltou e tudo que você estava longe, de repente veio como um avalanche. Alguns de vocês estão com tantos ruídos de opiniões dos outros, de crises que apareceram de uma hora para outra, de vozes que gritam de todos os lados, tentando tirar você de quem você é em Deus, mudar a sua identidade. E pior ainda, esses ruídos que começam a colocar desejos que são contrários à vontade de Deus. E no meio de tanto barulho, no meio de tanto ruído, a nossa alma acaba se perdendo. A nossa espiritualidade começa a ficar fragmentada. Eu não sei quantos de vocês, depois de um período de consagração, um período de busca, um período de entrega ao Senhor, de repente você se viu pressionado tanto e você foi esmorecendo na fé. Alguns de vocês, porque talvez estejam passando por crises prolongadas. A Bíblia diz que a esperança que se estende demais, ela adoece a alma. O que a Bíblia está querendo dizer? Ela diz: até a esperança tem um tempo. Nós esperamos e celebramos aquilo que esperamos. Até a esperança tem um tempo. A gente não pode ficar debaixo da esperança, é a última que morre. Não, eu não quero que ela seja a última. Eu quero que ela tenha um tempo para começar e um tempo para terminar, porque eu quero testemunhar os feitos do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que ficam debaixo de tanta angústia, porque adoece a alma quem fica esperando demais. E hoje nós cantamos tanta verdade aqui, falando sobre o Deus que nos responde. E é por isso que, muitas vezes, depois de um tempo de consagração, o inimigo começa a fazer ruídos na nossa mente. Depois de um tempo de batalha, crise, esperança prolongada, o inimigo começa a fazer ruídos. Foi como aconteceu com Elias. Depois dele viver um tempo de consagração, Deus derramou fogo sobre o altar, envergonhou os profetas de Baal, e de repente um ruído, uma mulher, Jezabel, uma mulher amedrontou ele. Uma mulher fez tanto barulho que o homem de Deus fugiu para as cavernas, se escondeu, entrou em depressão, amedrontado. Você imagina o que um ruído pode fazer? Quando quando Golias se apresentou ao exército de Israel, ele começou a fazer tanto ruído, e o exército amedrontado começou a dizer: quem não tem guerreiro suficiente para esse homem? Até Saul, o grande guerreiro, o rei, se amedrontou com o ruído. Existem gigantes, desertos, crises, momentos da nossa vida
que geram tantos ruídos que a gente não ouve a voz. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, se a trombeta der o som, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, diga comigo, som claro, quem se preparará para a batalha? Irmãos, aqui a Bíblia está dizendo, se a trombeta não der um som claro, quem vai se preparar para a batalha? A resposta implícita é ninguém. Ninguém se prepara quando tem muito ruído. Em Números capítulo 10, nós lemos esse texto muitas vezes esse ano. Quando uma trombeta tocava, então os líderes ouviam o som da trombeta, eles se apresentavam à porta da tenda do encontro. Quando o som da trombeta tocava de um jeito, aquelas tribos tinham que se levantar. O som de outro jeito era daquela outra tribo. O som para o exército se levantar e marchar era um. O som do exército parar de marchar era outro. O som dos acampamentos pararem era um. O som dos acampamentos poderem seguirem em direção à caminhada deles era outro. Agora você pensa, no meio de tudo isso, não era tão importante quanto você saber o som apenas, era que o som fosse claro para você. Não era sobre apenas ouvir o som, era um som claro que precisava ouvir. Porque você imagina um exército que está ouvindo um som, mas o som não está claro, que era para ele avançar e ele fica. Que era para a tribo A se levantar e a tribo B é que levanta. Se era para avançar e eles ficam parados, se era para ficar parado e eles avançam. Por isso a Bíblia fala sobre se o som não for claro, não é sobre um som apenas. Se o som não for claro, como você vai se mover? Se a voz de Deus não for clara, se os ruídos externos forem tão maiores do que a voz de Deus, como você vai se mover? Quando nós temos o som claro, é tempo de ficar, nós vamos ficar. É tempo de sair, nós vamos sair. É tempo de marchar, nós vamos marchar. É tempo de parar de marchar e não lutar essa guerra, nós não vamos lutar essa guerra. É tempo de levantar acampamento porque acabou meu tempo nesse lugar, acabou meu tempo nesse lugar. É tempo agora de não seguir, então eu não sigo. Eu só me movo quando o som é claro para eu me mover. Eu só fico quando o som é claro para eu ficar. Irmãos, então é tão importante ouvir o som. E esse é o lugar onde não era o volume que importava, mas a clareza do som que importava. Por isso o caos não começa no campo de batalha, ele começa na confusão do som que a gente ouve. Sabe, irmãos, o que eu tenho percebido é que muitas vidas cristãs, elas não são destruídas. O trabalho do inimigo não é destruir os cristãos, porque ele não pode mais. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, você tem uma redoma indestrutível, o inimigo não pode tocar em você. Em Cristo Jesus, você é guardado pelo sangue de Cristo. Em Cristo Jesus, você pode dizer, inimigo, o teu espaço é esse, você não pode ultrapassar. Ontem a Nani estava conversando comigo, falando, amor, Deus coloca limites nas coisas. Até para o mar Ele coloca limites. Então, uma pessoa pode ir até longe demais, mas Deus também coloca um limite para ela ir longe demais. Mas isso é uma pregação para outra vez, que eu anotei lá, eu preciso pregar sobre isso, ou você precisa pregar sobre isso. Irmãos, existe um lugar onde Deus coloca um limite. E é nesse ambiente onde eu nem sei aonde eu estava mais. Deus coloca um limite para o inimigo não destruir. Porque Ele diz, e nós como cristãos devemos dizer, olha, aqui está o teu limite. Você tem uma proteção de Deus na sua vida. E você pode orar, dizer, tem uma proteção na minha casa, tem uma proteção no meu trabalho, tem uma proteção de Deus, você pode orar sobre isso. Por isso o inimigo não vai trabalhar para destruir os cristãos, ele vai trabalhar para distrair os cristãos. Eu vou repetir isso. Ele vai trabalhar para te distrair.
porque ele não pode te destruir, então ele vai tirar a tua atenção da voz, ele vai tirar a sua atenção da trombeta. Irmãos, o que é mais triste é que quando você está marchando para a direção errada, é porque você está aprendendo a ouvir muitas vozes, achando que é a voz de Deus, e você não sabe qual voz seguir. Tem pessoas que estão consumindo podcasts de pregação, pregações de muitas pessoas no YouTube, profecias. Tem muitas pessoas ouvindo a opinião de muita gente, e ao invés de clareza, eles acumulam um certo ruído espiritual. Tem gente que é fragmentada de informações, que você não sabe mais nem que voz você está ouvindo. E é por isso que Deus está nos chamando para ouvir uma voz. Não é a voz do pastor Márcio, não é a voz da pregação vinda da Vida Plena, mas é a voz vinda da palavra de Deus, das escrituras sagradas, que você lê e a palavra transforma a sua vida. É a voz de Deus guiando dentro de você. Por isso a questão não é se você ouve, a questão é, você sabe distinguir o som da voz, da trombeta de Deus? Irmãos, eu quero ir para o final dessa pregação, falando sobre falsos sons do nosso tempo, que precisam ter um cuidado dos nossos ouvidos, para a gente não parar de ouvir a voz de Deus e estar cheio de ruídos na nossa história. Existem trombetas falsas tocando. E como é fácil a gente sair de um lugar onde a gente está ouvindo a Deus e começar a ouvir trombetas falsas. Eu falei para a Naine, quando eu saí do jejum, eu falei: amor, eu quero muito comer. E por favor, já estou bem satisfeito com o quiabo. Por favor, irmãos, não precisa mais, tá? Eu estou feliz, obrigado, vocês são gente boa. Meu Deus, mas eu posso fazer uma tenda de quiabo para vender lá em casa. Mas obrigado, de verdade. Eu vou falar que a próxima vez eu gosto de picanha. Quem veio no último culto sabe o que eu estou falando. Quem não veio, só desfrute. Mas eu falei para a Naine, quando nós terminamos o jejum, eu disse: amor, sabe o que mais no meu coração está? É que eu quero muito comer, mas eu não quero perder essa experiência do jejum, essa presença, essa doce presença. Essa doce presença de ficar de ouvir a voz de Deus. Irmãos, e terminou o jejum, a gente comeu. Quando chegou na sexta-feira, eu não conseguia dormir, eu fiquei, ao invés de eu ficar lendo a Bíblia, orando, eu comecei então a ver as redes sociais. E eu comecei a ver a guerra que estava iniciando, todo aquilo, Alexandre de Moraes, meu Deus do céu. Quando eu vi era meia-noite e meia, era 1h da manhã, 1h30, e a minha alma estava cheia de ruídos. Eu saí dali, eu falei: meu Deus do céu, como posso, depois de ter ouvido tanto, ceder tão fácil, começar a deixar os ruídos virem tão fáceis na mente, distrair tão fácil? E é por isso que existem algumas vozes que vão tomando conta da nossa alma, sem a gente perceber. Irmãos, existe uma trombeta que toca tão forte, mas ela é falsa. É a trombeta do medo, que toca o tempo todo nas redes sociais, nos comerciais, nas manchetes, nas conversas. E nós acabamos não percebendo que isso, apesar de ser macro, então você pensa, o que essa estrutura de medo no mundo, numa guerra que não está nem perto do Brasil, pode causar a mim, se eu ficar exposto a isso, se eu ficar vendo aquelas coisas que saem sangue dos noticiários, o que isso afeta a mim? Afeta que, na verdade, irmãos, ela é apenas a superfície, tem uma raiz de medo que começa a falar ao seu coração, um ruído que começa a vir, dizendo: você não vai conseguir dar conta.
É um ambiente de medo que começa a gerar em você algo do tipo: teu filho não vai voltar para Cristo, você não vai conseguir vencer essa batalha, você não vai conseguir sair dessa escassez. Um medo de dar certo, um medo de prosperar, um medo de avançar, um medo de ser feliz, um medo de reconstruir, um medo de proteger a casa. Existe um ambiente que está por debaixo daquilo que nós vemos, ouvimos. Por isso o ruído, ele vai criando uma proteção que impede a voz de Deus de nos tirar desse lugar. Existe um outro tipo de falsa trombeta, que é a trombeta da autossuficiência, que diz que você pode tudo sozinho. E esse é terrível, gente. Porque existe uma voz, um ruído dizendo: você não precisa abrir o teu coração para ninguém. Você não precisa compartilhar a sua dor com ninguém. Porque toda vez que você fez isso, você só se quebrou. Toda vez que você confiou em alguém, as pessoas só te traíram. Então existe uma voz, um ruído que diz assim: ó, se proteja, não compartilhe, não entre em grupo de crescimento, não comece uma comunidade da fé, vá e entre sem ninguém te perceber nessa igreja, é melhor você não se entregar. Então esse tipo de voz, essa linguagem, é a linguagem da nossa geração, que está vendo a vida de todo mundo, mas está isolado dentro de casa. E essa voz gera isolamento. Essa trombeta, esse ruído gera isolamento, e muitas pessoas acabam começando um processo de isolamento, e elas entram em crises de ansiedade, depressão, e elas acabam se isolando a tal ponto que elas vivem numa vida reclusa, e elas tornam os seus filhos reclusos, tornam sua casa reclusa. A outra trombeta, irmãos, é a trombeta de uma falsidade espiritual, ou de um imediatismo espiritual. Por quê? Existe uma espiritualidade que está aí prometendo atalhos para você. Irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre pessoas que querem experiência sem uma raiz. É muito gostoso ter uma experiência com Deus. Mas, irmãos, é muito triste uma igreja que fica procurando aonde tem uma experiência, aonde tem um cantor, aonde tem um pregador, aonde tem o cara da internet que vai estar numa outra igreja. Por quê? Porque ele quer uma experiência, mas ele não tem uma raiz. Gente que quer experiência, mas não está enraizado na palavra. É mais fácil a experiência, porque a experiência não precisa de jejum, a experiência não precisa de leitura da palavra, a experiência não precisa de oração, a experiência não abre a Bíblia durante a semana, a experiência te leva para um culto e te traz do culto. A experiência te leva para um show e te traz do show. A experiência te leva para um profeta que vai falar o que você quer ouvir. A experiência te faz se mover, mas a raiz é que te sustenta quando a ventania chega, quando a crise chega, quando a batalha chega. Então, irmãos, sem raiz a experiência não vale nada. E toda pessoa que começa a se enraizar, ele filtra a experiência. Ele não engole qualquer coisa, ele não come qualquer coisa, ele discerne o que está comendo. Irmãos, também emoções sem transformação. Eu amo quando as pessoas, porque eu amo uma igreja que adora a Deus com suas emoções, que choram. Eu sou fissurado por lágrimas, não só as minhas, mas também eu quero que vocês chorem. Por quê? Porque nossas lágrimas precisam demonstrar nosso amor por Deus também. Uma pessoa que não chora, por isso que um homem quando se converte, ele tem que se tornar uma gelatina emocional, porque Deus quebra o coração do homem e torna ele muito mais vulnerável. Ele tem emoção diante de Deus. Irmãos, mas agora emoção sem transformação é pura fumaça. Eu já vi gente vindo chorando, mas não teve transformação. Então a emoção precisa vir carregada de transformação. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas tomam decisões
que arrebentam elas, porque elas não buscam conselhos, porque elas se isolaram e elas sempre querem um caminho mais fácil. E às vezes a voz que ela está ouvindo não é a voz de Deus. A profecia que ela está ouvindo não é a profecia de Deus. Irmão, se eu fosse ouvir algumas profecias que falaram para mim, eu não teria casado com a Naine, eu teria casado com outras pessoas. Porque já profetizaram cada coisa sobre a minha vida. Porque quando a gente não tem raiz, a gente anda por aquilo que o homem fala. Mas quando a gente tem raiz, a gente anda por aquilo que a palavra fala. Por isso a pessoa que para de ler a palavra, ela vai ter sempre um atalho que ela vai buscar. Mas quem lê a palavra, quem está firme nas escrituras, ela vai poder sentar, ouvir e ela dizer obrigado, Senhor. Porque o Senhor não está apenas me elogiando, o Senhor está também me confrontando. Irmãos, e por último, que talvez seja a mais perigosa. E eu encerro com isso, eu peço para a equipe de louvor subir. A mais perigosa é a trombeta do silêncio da voz de Deus. Como que pode uma trombeta ser uma trombeta do silêncio da voz de Deus? Irmãos, existe um esgotamento espiritual, e agora eu falo para quem está em Cristo. Existe um esgotamento espiritual que faz com que a pessoa pare de escutar com clareza a voz do seu Senhor. E às vezes ela está tão agitada até com o trabalho da casa de Deus. Ela está agitada em fazer as coisas para Deus, porque Marta também estava agitada servindo à mesa. E ela não percebeu a presença de Cristo na casa. Será que você percebeu o que Deus fez hoje? Ou você achou que foi só um projeto para o Kids? Será que você percebeu o que Deus entregou hoje durante a adoração? Ou você acha que foi só música? Será que você percebeu que Cristo veio nos visitar hoje? Será que você está atento à voz do seu Senhor? Irmãos, e às vezes a fadiga espiritual faz com que a gente, não por rebeldia, mas por fadiga espiritual, irmãos, que a gente não ouça a voz do Senhor. Há uma voz que silencia a voz. E a gente precisa estar atento, porque na nossa vida cristã, tudo que nós precisamos é continuar ouvindo a voz do bom pastor. Jesus, quando ele disse: vocês são ovelhas do meu pasto, e eu sou o pastor de vocês. Aqueles que são minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E elas também saberão qual é a voz do mercenário. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Irmãos, a coisa mais triste é o silêncio da voz de Deus. É a agitação da alma, é a fadiga espiritual, é o isolamento espiritual. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, as trombetas do Senhor começam a ficar claras. É tempo de levantar, vamos nos levantar com fé. É tempo de marchar, vamos marchar com fé. É tempo da nossa casa se mover, nós vamos nos mover com fé. É tempo de não se mover, não vamos nos mover. Irmãos, então a trombeta fica clara. Por quê? Porque a voz do bom pastor, nosso amigo, aquele que nós conhecemos na palavra, aquele que não é uma emoção rápida, não é um encontro com um profeta, não é nada disso, é sobre nossa raiz, é sobre nossa transformação, que envolve emoção, que envolve experiência, mas que está gerando em nós um conhecimento diário da palavra. E que está afinando nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus.
Hoje de manhã, levantei 5:30 da manhã, estava orando, preocupado com esse culto, tentando organizar para poder entregar a palavra, entregar essa parte da estrutura. Senhor, me dá graça. Há muitos anos eu não falo sobre finanças nessa igreja, nesse jeito que eu iria falar hoje. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu estava pedindo a graça do Senhor e de repente comecei a ler Salmo 18, compartilhei com a Naine hoje à tarde. Falei, Deus falou tanto comigo no Salmo 18, dizendo, ei, se você entregar a sua vida para mim, eu vou escrever uma história para você, eu vou colocar os capítulos da sua vida, eu vou guiar os seus passos. E eu comecei a ouvir o Senhor dizendo para mim, Márcio, olha o que eu fiz ontem, olha o batismo que eu fiz ontem. Eu entreguei aquelas almas para que vocês pudessem cuidar delas. Ontem foi uma experiência linda do batismo aqui. E algo que Deus me lembrou hoje de manhã, foi uma experiência no batismo, e Deus fala com as coisas naturais. Tinha uma mulher grávida, ela estava no culto da manhã, ela está para ganhar os bebês agora, de ontem até os próximos dias. Ela está no limite. Ela, mãe de gêmeos, 2 meninos. E ela se batizou. Ela disse, não, eu quero antes de ir para a maternidade. E ontem também tinham 2 gêmeos se batizando. Gustavo e Guilherme, já adultos. 2 rapazes. E hoje o Senhor falou comigo, Márcio, é isso que eu vou fazer com essa igreja. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo, no meu espírito, dizendo, eu vou gerar coisas que vão ser dupla honra para vocês. Dupla honra. E essa é uma verdade. O que eu der a vocês vai crescer, vai amadurecer e vai ser bênção. Não vai ficar no meio do caminho. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Ao ouvir a voz do Senhor, Ele vai te guiar, conforme o Salmo 23 diz, às águas tranquilas. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero declarar sobre os meus irmãos e profetizar sobre eles as águas tranquilas do Espírito. Senhor, ainda que eles estejam no meio do deserto, ainda que eles estejam num lugar que parece não fazer sentido. Senhor, talvez alguns nessa noite estão cheios de pressão. Alguns estão cheios de ruído. Eu quero declarar sobre os meus irmãos agora a paz que excede todo entendimento. Se coloque em pé. Enquanto nós vamos cantar essa parte da canção, você vai declarar comigo o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Repete comigo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Abra suas mãos. Vamos ter um tempo de adoração e de entrega ao Senhor.